E vamos agora para o primeiro bate-papo da noite. Nós convidamos alguém que vale a pena assistir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele tem a dizer. Mas eu queria lembrar ao telespectador que o programa Sala VIP agora, por determinação da produção, sempre que houver tempo, e vai haver sempre, estará sendo exibido, as entrevistas estarão sendo exibidas no YouTube. Você vai e acessa Programa Sala VIP com Gil Reis, ou simplesmente Sala VIP com Gil Reis, via Google, você vai lá, põe o YouTube, aí põe essa chamadinha, que você vai acessar as entrevistas interessantes do programa. Hoje, nós convidamos alguém para falar de alguns assuntos. O principal dele é sobre teatro, porque ele é jornalista, radialista, escritor e teatrólogo. Edir Proença, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, mais uma vez. Boa noite, Gil, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, um bate-papo de alta qualidade. E essa coisa de você botar o programa no YouTube é boa, porque às vezes você tem um programa e alguém te convida, você não pode assistir e tal. É verdade. Qualquer momento do dia seguinte você vai no YouTube e tal lá e assiste o programa na sua comodidade, no horário que melhor lhe convier. Como ele é exibido aos sábados às 22 horas, tem muita programação. Às vezes... Se bem que a noite no Pará é noite humorística, né? Sim. Que a Espanha tem noite humorística também. A noite começa depois da meia-noite. Exatamente. Não é verdade? É. Mas eu estou cuíra para saber a programação do Teatro Cuíra. Como é que está? Bem, nós hoje, já a essa altura, o espetáculo já começou lá, né? Mas teremos amanhã uma apresentação ainda de uma peça chamada Sem Dizer Adeus. Essa peça ela é baseada em um livro escrito por Dalila Oana. Esta mulher viveu com o falecido Magalhães Barata e viveu por mais de 20 anos com ele. E quando ele adoeceu de leucemia, foi disso que Barata morreu, uma série de acontecimentos se juntaram de tal forma que essa mulher foi expulsa da sua própria casa, porque naquela época não existia a lei do divórcio, né? E então eles viviam como marido e mulher, mas não maritalmente, eram... né? Maritalmente. Ela era amásia. Mas para evitar a sociedade da época muito conservadora, eles foram morar não na residência oficial, que hoje em dia é o Parque Residência, mas em uma casa que fica ali na Doutor Moraes, entre a Governador José Malcher e a Avenida Nazaré, uma casa onde, curiosamente, hoje mora o arcebispo. E lá nesta casa eles viviam, então era uma casa particular, alugada e tal. Eu vi uma série de contratempos na hora que ele começou a agonizar, não é? Eles estavam votando, o cargo não existia, o cargo de vice-governador. Eles estavam votando e um escândalo como aquele da mulher e tal, porque ele mantinha tudo muito, não a levava para nenhuma cerimônia pública, nada Ou seja, disso. todo mundo sabia, mas fingia que não sabia. Fingia que não sabia. Aí os políticos disseram que ia fazer confusão, o Dom Alberto Ramos, não entendendo, disse-me o Cláudio Barradas, que é padre, agiu dentro da lei, mas poderia ter sido um pouco mais compreensivo e humano. Ele disse que não ministraria a extrema-unção se ela estivesse na casa, porque ela não era casada com ele. E o que é pior, ela teve a má ideia de chamar a ex-mulher do Barata e as filhas, dos quais ele estava separado há 30 anos, pelo menos, moravam no Rio de Janeiro para virem fazer as pazes com ele antes de morrer, que era um costume da época. Mas essas pessoas, ao chegar no aeroporto, disseram que chamariam toda a imprensa lá no aeroporto e diriam que não entrariam na casa enquanto esta mulher estivesse lá. E a casa era dela. Ou seja, fura, a expressão chula é furar o olho dela. Né? Exatamente. E essa mulher foi forçada a deixar a sua casa de madrugada, quase que escondida. Ela fez um rol de tudo que tinha na casa e tal. Saiu e, por coincidência, o irmão dela, que foi o Dr. Rubem Oana, que foi alto funcionário acho que até presidente do BASA,
e ficou lá. E algumas pessoas iam até ela e diziam que ele não parava de chamá-la. Eles eram muito próximos, Certo. entendendo? E então, quando ele morreu, ela foi impedida de vê-lo e a família ficou abrigada na casa dela, ao invés de ir para uma residência oficial ou para um hotel, entende? E quando ela pôde voltar à casa, ela percebeu que a casa estava vazia, haviam levado tudo, arrombaram até o cofre. Assaltaram a casa. Sim, então ela escreveu um livro que foi muito curiosamente também corrigido por Jarbas Passarinho e o jornalista Santana Marques, entendendo? O Santana falecido há bastante tempo, mas é um grande nome do jornalismo, e o Jarbas Passarinho ainda hoje aí escrevendo e tal, nos jornais, né? E ela lançou esse livro em 1960, um ano depois da morte dele, foi quando ela veio aqui a Belém, e lançou esse livro numa livraria chamada Dom Quixote. Dom Quixote, na Ode Almeida. Na Ode Almeida, pertencente a... Em frente à Acropol. Exatamente. Pertencente ao escritor, ao célebre Haroldo Maranhão. Haroldo Maranhão, que era, para você ter uma ideia. E, para você ter ideia do Buchicho, praticamente vendeu toda a edição do livro naquela época, né? E nós estamos trabalhando um projeto chamado Cuíra por Memórias, que começou contando a história da zona, do Meretrício, depois falamos dos 80 anos da PRC5, tá entendendo? E aí nos deparamos com essa Belém maravilhosa. Os 80 anos da PRC5 tem muito da história da família Proença, né? Completamente. É a família Proença. É a família Proença. Pois é, então nos deparamos com uma história riquíssima dessa cidade, que era chamada de uma Paris do Norte, ou do Paris dos Trópicos, para você ter uma ideia. E as pessoas se vestiam de linho, de casimira inglesa e chapéu, e havia tanta coisa bonita, né? Os teatros eram cheios, os boulevards, tá entendendo? E aí você vai chegando até 1959, e aí vem, ao mesmo tempo, chega a televisão, na Marajoara, chega aqui, depois chega a Belém, Brasília, e finalmente vem a Revolução. E aí parece que nós todos colocamos um muro para trás dessa época maravilhosa, em que tantas coisas interessantes aconteciam. A Belle Époque de Belém, sim, do Pará. Pode-se dizer, entende? Realmente era. Pois é, e aí... Grande hotel. Então, o Cuíra por Memórias começou a querer falar nisso. Nós conseguimos o patrocínio da Petrobras para esse projeto, né? E também conquistamos o prêmio da Funarte, chamado Miriam Muniz, com o qual nós montamos uma peça a partir do livro da Dalila, entende? Certo. E para tanto, quem faz o papel da Dalila é a Zé Charone, e quem faz o papel do Barata é o Cláudio Barradas, que conviveu com Barata. Ele escreveu no Liberal na época era um jornal baratista, ele era garoto, escrevia e tal, depois ele foi chamado para cobrir os comícios do Barata, baratistas, está entendendo? Aquelas coisas todas Eu vou aproveitar para repetir para ti. Certo? O Cláudio Barrada foi meu professor de latim, foi o melhor professor de latim que eu já tive, e desde essa época, olha, meu ginásio, o científico, eu não falo com o Cláudio, um dia dá o telefone para ele que eu tinha vontade de encontrá-lo. Pois é, rapaz, ele fez tudo isso pelo teatro. Ele voltou para a igreja, porque ele começou criança num seminário, ele saiu, porque jovem, queria viver e tal, saiu, teve uma vida maravilhosa no Teatro Paraense, voltou, hoje ele é padre, já com idade para se aposentar, mas não deixam, ele é padre ali na Marambaia, na igreja de Nosso Senhor Cristo ressuscitado, adorado, entendendo, por todos, mas com essa coisa do teatro... E ele sempre teve muito carisma, né? Muito carisma, e eu lhe digo, um homem disciplinado, tá entendendo? Um ator inteligente, intuitivo, tá entendendo? Para mim, uma experiência, porque eu também estou dirigindo a peça, e para mim foi uma experiência lidar com o Cláudio enriquecedora, entende? Eu preciso assistir essa peça, eu vou ver se vou... As pessoas falam muito quando saem, a média de idade às vezes é maior. E até também pela Zé Charone, sim, que eu sempre fui muito próximo da família Charone. Exatamente, exatamente. E ela, eu a considero, com todo, a melhor atriz da geração dela, tá entendendo? Que está no ápice, tá entendendo? Está na beleza, do fazer teatral também, né?
forma com ele uma dupla, tá entendendo? Sensacional. E eu convido mesmo, vale a pena, sabe? Porque as pessoas saem do teatro e dizem, eu não sabia disso. Porque eu peguei filmes feitos pelo meu tio, o Líbero Luchardo, e pelo Milton Mendonça, tá entendendo? Combinei isso, combinei personagens que surgem de maneira virtual no palco e conversam com os atores, tá entendendo? Quer dizer, há todo um envolvimento, tá entendendo? Num fato absolutamente verdadeiro, entende?